E aí, pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade aqui à nossa conversa, como eu deixei no videozinho gravado aí pra vocês, eu vou tentar soltar mais vídeos, né, para que a gente consiga aí adiantar todo esse processo, né, da escravidão, da cultura afro-brasileira e do continente africano. E no vídeo anterior, como eu sempre digo, se você não assistiu, depois vai lá e assiste para você se inteirar aí dos nossos assuntos. Eu havia dito do papel, né, da Igreja Católica na escravização desses negros vindos da África. E aí uma coisa que é muito interessante, que eu gostaria de trazer este questionamento mesmo, né, para vocês, que é uma situação que, né, do qual eu vivenciei há 22 anos atrás. E um dos primeiros contatos que eu tive, assim, da informação, né, da participação dessa Igreja Católica no período escravocrata no Brasil, eu me lembro de um professor de história que eu tinha, e foi uma frase que ela ecoou na minha mente, e eu penso muito nisso até hoje, a respeito da Igreja Católica, né, que eu acredito que algum de vocês já deve ter ouvido falar, de que uma das falas, né, para justificar a escravidão é que a Igreja Católica havia dito que o negro ele não possuía alma, né? Eu me lembro como se fosse hoje do professor falar isso na aula, e que a Igreja Católica ela se baseava nisso, que o negro ele não possuía alma, logo né, a sua pele era tão escura que não entrava a luz, né, a luz divina, a luz do Espírito Santo. E isso há 20 anos atrás, ou seja, eu tinha 22 anos atrás, eu tinha 12, 10 anos, né? E aí eu fiquei pensando nisso, e eu sempre fui muito de questionar, muito de me perguntar, né, a respeito disso. E desde então, através do momento, né, desde o momento em que eu tive contato, que eu fui buscando leituras e informações, há alguns autores que retratam isso, mas também há pesquisas um pouco mais profundas que falam que não, porque, né, o negro nas colônias, né, aqui no Brasil, no Brasil colônia, quando o negro nascia, ele era batizado, então como é que fala? Essa fala, ela não justifica, né, porque se acreditasse que o negro não tinha alma, ele não poderia ser batizado. Há outros que falam também de pronunciamentos, né, da Igreja Católica, ela afirmando que nunca havia falado isso. E aí são questionamentos e são informações que toda vez que a gente vai buscar, toda vez que a gente vai atrás, a gente fica, parece que com uma interrogação maior ainda na nossa mente, né? E aí, um dos pontos interessantes de todas as leituras que eu já fiz a respeito disso, né? É de que uma coisa é certa, de que por algum motivo a Igreja Católica ela não interferiu na escravização desses homens e mulheres africanas, né? E aí um dos pontos também, alguns autores levantam que quando Portugal, né? Primeiramente, Portugal, ele vai ter os portugueses vão ter contato com os indígenas e aí eles vão ajudar na extração da maior parte do pau-brasil, né? Porém, a escravidão para o indígena ela não vai ser fácil, porque ele tem todo o meio ali para fugir, para ir para o interior, para dentro da mata. O indígena ele é como se fosse mais arredio em relação à escravidão, por ele ter todas essas opções, principalmente conhecimento de território. E aí, um outro ponto que pesa também é que a gente vai falar, né, de todo esse movimento indígena, de resistência, de tudo que o povo indígena passou nos primeiros contatos, o quanto que esse povo indígena ele foi dizimado e é até hoje. É, parece que sempre tem uma onda, né, que tenta exterminar esse povo indígena, assim como o povo negro. E aí a Igreja Católica, num primeiro momento, né, ali ela vai ser contra, né, a escravização desses indígenas, até mesmo porque o trabalho escravo desses indígenas não vai render o lucro que os portugueses querem. Então a Igreja Católica ela quer catequizá-los, né, com as missões de campanha jesuítas. Esses missionários vão vir aqui para o Brasil, até mesmo porque ali por volta do século XVI é quando a gente começa a reforma protestante, né? Então a Igreja Católica ela faz um acordo de submissão com a coroa portuguesa, desde que ela possa mandar os seus padres aqui para o Brasil, para que esses indígenas sejam catequizados e para aí tentar conter o avanço do protestantismo na América, né? Então conseguir assim mais fiéis. E aí é uma coisa, né? A religião, tanto a Igreja Católica, a gente sabe, né, que quando eu falo da Igreja Católica, tá? Eu só quero deixar claro que a gente está falando da instituição, e como eu disse no vídeo anterior, é uma instituição formada por homens e é passível de erros, né? A Igreja Católica aí, durante toda a sua trajetória histórica, ela vai ter muitos erros e vai ter, como é que eu posso dizer, muitas questões do qual a gente tem que pensar e discutir o porquê. E aí, como eu disse, a Igreja Católica ela não vai se opor, mas também
ela não vai ser, digamos assim, a favor. Alguns documentos históricos mostram que a Igreja Católica até mesmo ela é contra, né, a escravização de outros seres humanos, até mesmo porque dos preceitos de Cristo, né, que é a igualdade, fraternidade, irmandade, a paz e o amor. Mas nada de concreto foi feito, né, para impedir, digamos assim, essa escravização desses homens e dessas mulheres negros, né, negros e negras. E aí é um questionamento que eu faço desde então, e buscando resposta. Eu costumo dizer para as pessoas que estão próximas a mim que a gente sabe, né, que existe uma sala, uma biblioteca, né, da Igreja Católica lá no Vaticano, e que só o Papa ou arcebispos de alto escalão, né, a galera ali do alto escalão da Igreja Católica tem acesso a esses documentos, e eu costumo dizer que eu gostaria de ser uma mosquinha para poder ver, né, o que tem ali. E uma outra questão bem interessante que eu gostaria de trazer para vocês a respeito disso, eu me lembro também aí um pouco mais velha, acredito que eu já tinha uns 16, uns 17 anos na escola, né? E aí, uma coisa que aconteceu, e é uma coisa que é muito presente na minha vida, porque eu nunca fui do tipo caladinha, do tipo, né, que aceitava as coisas, eu sempre fui muito de questionar. E eu tô trazendo essa outra história para vocês, porque ela diz respeito à religião e diz respeito a toda uma cultura africana que, como eu disse, né, dos nossos ancestrais, como eu falei no vídeo passado, que a gente tem que quebrar algumas informações, né, alguns estigmas, alguns misticismos, né, a respeito disso. E aí uma coisa que me ocorreu também que é muito interessante, que quando eu tinha, como eu disse, por volta de 16 ou 17 anos, passou o censo, né, na escola onde eu estudava. E até então a gente ainda não tinha toda essa conversa a respeito da terminologia do negro, se é chamado de negro, se é chamado de preto, por quê e piriri-pororó, né? E aí passou, né, era o dia do censo, nem sei se isso tem mais hoje na escola, eu acho que não tem. Mas vinha um papelzinho no qual você marcava, né, e na opção tava preto. E aí eu sempre fui muito de questionar, eu falei, por que preto e não negro? Aí uma professora que eu tinha em questão, uma professora de história, ela virou pra mim, pegou e falou assim, ela não me explicou nada da terminologia ou porquê. Ela virou pra mim, pegou e falou assim, não, você tem que assinalar que você é preta. Aí eu peguei e falei assim, tá, mas por quê? Aí eu catei na época uma caneta de cor preta, né, risquei na pele e falei assim, olha, a caneta é preta, eu sou negra, né? Expliquei pra ela e o que ela pôde me responder na época foi da seguinte forma, que ela tinha um amigo, olha como é que a gente tem, né, todo esse racismo, né? Que ela tinha um amigo branco de olho azul e que esse amigo era da macumba, né? Fala totalmente desconexa dela. Que esse amigo era da macumba e que ele adorava beber pinga e que se falasse pra ele que ele não era preto, ele brigava. E aí, como eu digo pra vocês, né, eu sempre fui muito, né, de me impor em relação, principalmente em relação ao racismo. Eu não sou de deixar, como se diz, né, pra lá. E aí eu fiquei indignada com aquilo, né? Falei, então quer dizer que todo preto, né, é macumbeiro, como ela disse, né, que o termo macumba não tem nada a ver, e a gente vai falar disso depois. Quer dizer que todo preto é macumbeiro, é alcoólatra, e não entendi. E aí saí, né, da sala louca, falando, ó, gente, não assina o censo não, que não sei o quê. E aquela coisa doida, né? E aí, os alunos de todas as outras salas entraram, né, na revolução, que tá errado, que isso é racismo e que não sei o quê, né? Foram, como se diz, no que eu falava, né? No que eu tava mostrando que estava errado, e estava errado naquela época, né? Isso a gente pode pôr aí há uns 16 anos. Vou fazer 33, né? Faz as contas aí, gente. E aí, foi aquela coisa, né? No outro dia, ninguém assinou, ninguém quis marcar a folha do censo. No outro dia, passou um homem que trabalhava na escola, ele olhava para a cara dos alunos e marcava, olhava para a cara dos alunos e marcava. Depois disso, houve uma reunião, né, um conselho extraordinário na escola, onde a diretora dessa escola, na época em questão, como é que eu posso usar o termo certo? Ela me convidou a me retirar da escola. Ela me convidou naquela época a me retirar da escola, e um outro professor, né, que trabalhava também na escola naquela época, falou que gente como eu precisava de cabresto. Para quem não sabe, cabresto como é que fala, uma ferramenta, né, que você coloca na boca do animal, da égua, do cavalo, do burro, para você, né, movimentar ali a cabeça daquele animal.
E aí ele falou que eu era uma pessoa que precisava de cabresto. E a diretora dessa escola, ela disse que gente como eu não servia para limpar o chão da casa dela. E aí como é que, para vocês perceberem, né, como tudo isso, né, ele está enraizado na nossa sociedade. E aí eu ouvi durante muito tempo na minha vida que eu era muito orgulhosa, que eu tinha que saber o meu lugar. Então, quando a gente busca esse tipo de questionamento, seja ele de qualquer, né, viés religioso que for, que a gente quer entender, que a gente quer saber o porquê, que a gente quer sair da fora da caixa, né, desse sistema que fala que gente como eu tem que baixar a cabeça e concordar, né? Porque eles são brancos, né? Eles sabem do que eles estão falando. E aí houve todo, né, um desfecho a respeito disso que eu posso contar num outro momento, que depois eu me encontrei novamente com essa professora. E assim, e aí no fim do ano, aí minha mãe falou que não, que era meu direito de estudar, de continuar na escola. Quando foi no fim do ano, eu pedi transferência, fui para uma outra escola, né, para fazer o terceiro ano do colegial. Nesse período eu estava no segundo ano do colegial. E aí é impressionante que por onde eu vou, eu sempre carrego, né, todas essas histórias comigo. E geralmente quando eu chego nos lugares, principalmente em escolas, durante, né, meu ano letivo, que eu fiz o terceiro ano e depois a faculdade, essa história ela já me precedia, né? Quando as pessoas falavam, ah, Delvânia, né? Era mais ou menos assim. E como eu sempre digo, né? Esse vídeo ele é curtinho, a gente vai ter outros momentos para falar aí a respeito da catequização desses índios, a respeito, né, de outros papéis que a Igreja Católica teve da instituição, né, que não foram momentos também tão favoráveis, né, para, como é que fala, de uma conduta, né, religiosa, mas isso aí fica também para um outro momento, né? A história ela é muito vasta. E eu queria que deixar essa história para vocês, né, um dos pontos que me aconteceu e o porquê, né, que a gente vai falar também num próximo vídeo, a demonização da cultura africana, a ligação do negro, né? Igual recentemente, eu não sei se vocês viram um quiz de um programa do SBT, eu não sei porque eu deixei de assistir televisão aberta há muitos anos, mas essa informação chegou até mim através das redes sociais, aonde o quiz, né, de questionamento lá da prova lá para ganhar os prêmios era mais ou menos assim, qual era a bebida alcoólica que os negros utilizavam para, como é que fala, para ficarem mais dispostos, né? Aí tinha lá vários nomes de bebida alcoólica e de acordo com eles, uma das respostas corretas, a resposta correta desse quiz era a cachaça. E aí eu gostaria que vocês, né, dessas histórias, de todo esse questionamento da Igreja Católica que a gente traz, né, que eu me questiono há 20 anos, desde quando eu ouvi isso, e até hoje eu não tive nenhuma resposta concreta em relação a isso. E de como, né, na cabeça, né, do povo branco, né, ou de quem, como eu disse, teve a voz por muito tempo, como é fácil, né, demonizar as religiões de matriz africana ou associar o negro ao preguiçoso, ao alcoólatra e assim por diante. E aí é um questionamento, né, que eu gostaria de deixar aqui para vocês, um dos, né, questionamentos que a gente vai levantar aí durante toda essa conversa nossa. E a gente fica aí com um próximo vídeo amanhã e depois eu termino de contar no que deu essa história.